Ele a expulsou com desprezo, mas chorou ao ver a serva sangrando para tirar o seu herdeiro do rio. A chuva tinha ido embora de manhãzinha, deixando o cheiro de barro novo e folha lavada. O rio São Miguel corria cheio, a superfície quebrada por redemoinhos que pareciam olhos abrindo no corpo d'água. Maíra desceu a trilha com o balaio no braço e a sandália na mão, sentindo o friozinho da lama entre os dedos. "Oxente, tá danado de bonito", murmurou, e o sorriso veio sozinho, desses que ninguém vê, só a pessoa sente. Na beira, tia Salete pescava com linha grossa, postura de quem já sabia esperar o tanto que a vida exige. "Menina, cuidado com esse rio, cheia assim não tem amizade com ninguém", disse sem olhar, a vista fixa na água. "Eu sei, tia, não sou de abusar não." "É de abusar não. Foram essas as palavras da tua mãe no dia..." Tia Salete se interrompeu, coçou a cabeça com calma ensaiada. "Deixa disso. Me traz as rendas para secar no varal do sol clarear." Maíra assentiu. Pendurou as franjas de renda renascença com o zelo de quem segura um segredo. O sol já ralhava um pouco quando ouviu, vindo da estrada de barro, o ronco de caminhonete, cara. Poeira ergueu-se leve e pousou nas folhas do juazeiro. Na carroceria, 2 peões. No banco da frente, o barão Ambrósio Montenegro, chapéu fino, barba aparada, camisa engomada, o tipo que não sua, ou esconde o suor melhor que pobre. Eles pararam onde o barranco fazia sombra. Ambrósio desceu como quem pisa em seu próprio chão, que era verdade. As cercas avançavam. O curral se esticava ano a ano. E o que não era dele já foi dele um dia nas histórias contadas em voz baixa. "Bom dia", disse ele, a vista varrendo a beira do rio, pousando em Maíra como quem mede. "Quem autorizou essas lavagens aqui? Essa beira é da fazenda. Tem regra." Tia Salete fechou a cara, mas foi Maíra quem respondeu mansa. "Seu Ambrósio, a gente sempre secou as rendas aqui. Vento corre melhor. Vento corre para os 2 lados, e ladrão de vento é o pior que tem." Ele apontou com o queixo o varal. "Tira isso daí e cuida de não sujar o barranco. Tá parecendo um lixão." A palavra caiu como pedra em prato. Lixo. O som se espalhou. Os peões se entreolharam, um riso curto na cara de quem nunca ri. Maíra engoliu seco. O sangue esquentou o rosto, mas ela não ia dar o gosto de tremer. "Não precisa humilhar não, seu Ambrósio. Isso aqui é trabalho limpo. A renda não bebe o rio, só pega a brisa." Ele deu de ombros, ar de enfado. "Sei o que vejo, menina, e o que vejo é coisa fora de lugar. Lixo fora de lugar." A palavra veio de novo, dobrada, mais pesada. "E por favor não responda. Você não sabe com quem está falando." "Eu sei, sim. Tô falando com gente." O olho de Maíra brilhou. O de tia Salete arregalou de susto. E gente devia saber falar com gente. O barão respirou fundo, talvez para engolir uma vontade antiga de bater em ideias. Sorriu daquele jeito frio. "Ensine bom comportamento na sua casa. Aqui eu ensino do meu jeito." Fez sinal e os peões pularam da carroceria. Foi quando outra caminhonete encostou atrás. Desceu Heitor Montenegro. Barba rala de quem esquece de fazer e olhos verdes feitos folha molhada. O boné dizia algo de cooperativa. Ele acenou para o pai, depois para as mulheres, com educação que parecia dele, e não herdada. "Dia, dona Salete. Dia, moça." Olhou os varais. "Renda bonita, vice. A senhora vende na feira?" "Vendo, sim", respondeu tia Salete, "seca, mas menos. E sempre sequei aqui, que venta mais. O rio ajuda a beleza a sair." Tinha orgulho quando falava do que é seu. Heitor assentiu. "Tem razão. Vento do rio é mais constante." Revirou uns papéis na mão. "Pai, a gente não combinou de medir a umidade do solo na parte baixa? Se o senhor briga por varal, vai brigar por tudo." Ambrósio franziu o senho. "Eu não brigo, eu organizo." Mas a voz perdeu areia. "Anda logo com essas medições."
Heitor deu uma volta, olhos no barranco, pés seguros, falou com os peões palavras de agrônomo, apontando para as moitas de capim-santo, marcando num tablet surrado. Maíra, a contragosto, admirou o jeito dele de se abaixar para ver as coisas pequenas. Parecia que ele tinha um ouvido a mais na planta do pé. O sol subiu. A água brilhou tanto que doía. Maíra recolheu algumas rendas, as mais leves, e ficou à espera do vento, que naquela hora tinha virado menino teimoso. Ambrósio entrou na caminhonete, talvez cansado de mandar, ou só guardando munição para outra hora. Heitor seguiu pela margem até a curva do rio, onde o barro cedia em degraus. "Cuidado aí, rapaz!" gritou tia Salete. "Essa beira tá fofa." "Tá tranquilo, dona? Tô de bota." "Ah, bota não sabe nadar, não", cochichou Maíra, mais para si que para ele. Foi quando um dos peões, com a pressa dos que querem mostrar serviço, chutou uma estaca que segurava uma cerca velha. A estaca, frouxa, feito promessa ruim, soltou num estalo. Heitor, que se apoiava nela para descer mais um degrau e medir a umidade, perdeu o equilíbrio com a surpresa. O corpo foi para frente, o pé patinou, a mão buscou ar. O barulho da queda foi seco, seguido de um pum de água pesada fechando por cima de gente. "Meu Deus!" Tia Salete largou a linha. Tudo ficou num silêncio de um segundo que ensinava o medo. Maíra não pensou. O corpo foi na frente. Largou o balaio, correu, e antes que a cabeça pudesse dizer "não vai", ela já mergulhava. A água veio fria, um susto bom de quem ainda quer viver muito. Abriu os olhos. O mundo era verde e turvo. Viu um clarão de camisa clara e uma bolha grande subindo. Nadou em direção, braço cortando o rio como se fosse o caminho mais antigo que conhecia. Heitor boiava mal, o peso das botas puxando. A correnteza, esperta, queria levá-lo para um remanso que terminava num redemoinho de arrepiar. Maíra chegou por trás, segurou pelo peito, sentiu o músculo tenso, a respiração falhando. "Calma, moço", disse com a boca a um palmo da orelha dele, e ficou sem saber se ele ouviu. Ajustou o corpo, chutou forte, buscando a diagonal que a tia ensinara quando ela era menina. Nunca luta com o rio, conversa com ele. A margem vinha e não vinha, como quem faz charme. Os peões corriam pela beirada, jogando uma corda que caía sempre um tantinho longe demais. Tia Salete rezava alto, palavras enrolando os dedos. Ambrósio tinha saído da caminhonete, rosto branco, a voz mandando sem dono. "Pega, pega a corda!" Maíra ignorou tudo e só escutou o rio. Reduziu a força, virou um pouco, tomou o remanso pelo lado brando, a água já batendo no queixo de Heitor, que tossia. Quando achou que não dava mais, sentiu o fundo com a ponta do pé. Barro mole. "Agora!" "Viu", disse pro rio e fincou a perna. Um dos peões alargou a passada. Entrou na água até o joelho e a corda finalmente encontrou os dedos de Maíra. Ela amarrou no pulso de Heitor, segurou a camisa dele com a outra mão e com 2 puxões trouxeram o corpo para a beira. Ele deitou de lado, cuspindo água e metade do orgulho. Tossiu mais, um choro escondido na garganta. Maíra passou a mão pelos cabelos dele só para tirar uns gravetos e recuou logo em seguida como quem reconhece fronteiras. "Respira, moço." "Isso." A voz dela saiu baixa. O coração batia nos pulsos, nos ouvidos, em todo canto. Ambrósio veio correndo tarde e cedo, olhos estreitos de quem preferia ver desgraças organizadas. "Heitor!" Agachou, tocou o rosto do filho, a palma tremendo o mínimo. Você tá bem?" A voz falhou um pouco e se recompôs no mesmo instante, como quem se pede desculpa sozinho. Tô, respondeu Heitor, fraco, olhando o céu como se tivesse esquecido o nome das coisas. Virou o rosto devagar, achou Maíra com o olhar. "Obrigado." Ela abriu a boca para dizer de nada, mas o barão já se erguia, virando a raiva para onde é mais fácil. Os olhos dele encontraram Maíra e as rendas no varal, tudo junto. O insulto da manhã voltou pelos cantos.
E você se mete onde não é chamada, não é? Quem disse que podia tocar nele? Maíra arregalou um sorriso triste. A água disse: sem insolência. Ele deu um passo, esquecendo por segundos que o pé dele também escorrega. Você e essa sua tia, desde cedo ocupando o que não é seu, sujando o que é dos outros. Pai! Cortou Heitor, e o corte teve aço. Ela me salvou. Os peões baixaram a vista, desconforto pendurado nos ombros. Tia Salete pegou a mão da sobrinha num aperto de quem agradece sem dizer. Ambrósio respirou. Respirou de novo, pôs as palavras em fila outra vez. Muito bem. Fez o que qualquer pessoa decente faria. O agradecimento vinha sem graça, envolto num papel áspero. Mas isso não muda o fato de que esses varais... A frase morreu quando Heitor tentou se levantar e cambaleou. Deixa de ser cabeça dura, rapaz, disse Maíra, num impulso que vinha com o fôlego. Senta um pouquinho. Ele sentou, riu de lado, o corpo ainda lembrando do susto. Você nada, bem demais. Aprendi cedo. Rio é companheiro se a gente não desafia. Ela se calou, percebeu que estava falando perto demais, sentindo o cheiro dele, mistura de capim amassado e medo passado. Desculpa. Do quê? Heitor entendeu, e o riso se abriu um pouco. Não pede desculpa, não. Ambrósio cruzou os braços impaciente. Heitor, chega dessa palhaçada. Vamos para casa, médico já tá vindo na fazenda. Eu tô bem. Heitor limpou o rosto, firmou os pés, olhou para Maíra outra vez, como quem se segura num porto. Qual é seu nome? Maíra? Maíra? O som tomou a boca dele com cuidado. Obrigado, Maíra. Os peões trouxeram uma toalha da caminhonete. Heitor se enxugou como deu. Antes de ir, virou-se para a tia Salete. Dona, desculpe meu pai. Se depender de mim, os varais ficam. A senhora seca o que quiser. Ambrósio quase respondeu, mas as palavras ficaram presas no copo de um olhar que o filho devolveu sem medo. Ele virou as costas, subiu na caminhonete. Heitor já ia acompanhando quando Maíra chamou sem pensar. Moço! Heitor! O nome veio mais leve da segunda vez. Tira essas botas pesadas quando chegar em casa. Põe o pé no chão, que a terra puxa o susto embora. Ele assentiu, um brilho garoto nos olhos. Faço isso. Subiu na caminhonete. Antes da porta fechar, olhou para trás. Havia um começo entre eles, desses que ninguém chama de começo para não dar azar. Quando a poeira assentou, o rio voltou à conversa antiga com as pedras. Tia Salete soltou o ar, sentou devagar no toco de madeira. Minha filha, tu foi doida e santa ao mesmo tempo. Maíra riu, cansada. Só fui eu, tia. Pois diga lá, por que foi? Ela olhou para o rio, para o risco de luz que desenhava no meio, para o varal dançando de leve. Porque ninguém cai sozinho, tia. E ele estava caindo. E o barão chamando as coisas de lixo, e a gente aqui cuidando do mesmo chão que dá de comer a ele. Tia Salete cuspiu de lado, uma braveza pequena e justa. Deus há de ver. Deus, o rio e os passarinhos. O Maíra pegou a renda mais úmida e torceu de leve, testando o peso. Eu tô com frio. Entra, toma um banho quente. Vou fazer chá de erva doce. Tia Salete levantou com um rangido de joelho e carinho de mãe atrasada. E Maíra, esse menino olhou para tu como se tivesse visto uma resposta. Resposta de quê? Quem sabe? Às vezes a gente não sabe a pergunta, mas reconhece quando a resposta chega molhada. Maíra sorriu e não respondeu. Caminhou para casa, corpo doído e coração esbarrando nos ossos. No caminho, passava pelo pé de cajueiro, onde, quando menina, ela jurou que nunca ia precisar de ninguém. Hoje, com a pele ainda cheirando a rio, ela sentiu a promessa ficar menor. Na fazenda Montenegro, o sobrado mostrava seus azulejos azuis como dentes brancos num sorriso que não chegava no olho. A sala grande tinha foto antiga. Homens de bigode, mulheres de cintura apertada,
Um bebê no colo de uma senhora que parecia ter nascido velha. Heitor sentou na rede do alpendre, um cobertor sobre as pernas. Um médico de jaleco curto escutou os pulmões, bateu, ouviu de novo. Vai ficar bem, seu Heitor. A água entrou pouco, saiu logo. Beba caldo, descanse. O médico olhou para Ambrósio, sem susto. O barão caminhou de um lado para o outro, cigarro apagado nos dedos. Foi imprudência. Foi acidente, respondeu Heitor calmo. A estaca soltou. O peão vai embora hoje. Não quero distração por aqui. O barão ainda mirava longe, como se falasse com um conselho de sombras. E outra coisa. Não quero distância daquela gente da beira. Bagunça. Heitor parou o movimento da rede, a mão firme. Pai, aquela gente tem nome. É Maíra. Ela salvou sua vida junto comigo. Minha vida, Ambrósio bufou, mas a palavra ficou. Pois é, salvou. E não pense que não sei reconhecer. Reconheço sim, mas agradecimento não é convite. Eu vou agradecer do meu jeito. O seu jeito lhe mete em confusão. O barão apontou, mas o gesto perdeu comando no fim. Você tem uma responsabilidade. Essa fazenda, esse sobrenome... Eu sou maior de idade, mas menor de juízo. O riso de Ambrósio saiu sem graça. Heitor, me escute. Esse povo, se entra pela cozinha, termina querendo a sala. E quando vê, tá sentado na cabeceira. Uma pausa. Seu coração é bom demais para esse mundo. Heitor baixou o olhar, se lembrando da água fechando por cima, o pânico, a mão que o segurou por trás e a voz. Calma, moço. O coração respondeu que havia mundos dentro do mundo do pai. Boa noite, pai. Não me vire as costas. Não tô virando não, tô indo deitar. E foi. Na rede do quarto, já sem a dor do susto, Heitor pensou no gosto do rio e no rosto de Maíra. Não bonito de revista, bonito de verdade, com um quê de cansaço e coragem. O sono veio picado, a cabeça cheia de imagens, estacas, varais, um sorriso sem dono. Antes de dormir, pegou o celular. Escreveu uma mensagem para o capataz. Amanhã cedo, separar cesta com mantimentos bons. E peça a dona Cida bolos de tapioca. Tenho visita para fazer. Apagou e escreveu de novo, mais simples. Cesta com mantimentos. Não diga a meu pai. Na casa de taipa de tia Salete, o fogão a lenha ria. Maíra enrolou o cabelo numa toalha, tomou o chá e fingiu não ouvir os comentários da tia. Metade oração, metade fofoca. Amanhã cedo tu não vai pro rio, não. Deixa o vento passar. Tá certo. Ela respondeu sem briga. Tava cansada demais para bater prego com a testa. Deitou-se na rede, a varanda aberta para o mundo pequeno dela. O sono demorou. Quando veio, trouxe sonho de mergulho sem pressa. O rio virando mar e uma voz chamando Maíra, não de medo, mas de vontade. Ela acordou de madrugada com o coração batendo batucada, ouviu um galo distante, cheirou a noite, sorriu sozinha, assustada com o que o corpo já sabia e a cabeça não queria admitir. Alguma coisa tinha mudado no compasso do dia. Lá para as 6, antes do sol ferver, ela levantou. Botou um vestido leve, prendeu o cabelo numa trança torta, ia para a feira deixar 2 rendas na banca de Dona Corina. Na porta, encontrou um embrulho pequeno, um par de botas de borracha novas, pretas, largas, e um bilhete escrito com letra bonita e firme. Para quando o rio inventar moda. Obrigado. Gaga. Ela olhou para o lado, para o outro, como se alguém fosse aparecer para rir dela. O sangue correu de um jeito bom. Tia Salete apareceu atrás, bocejando. Que foi isso, menina? Maíra mostrou o bilhete. Tia leu em silêncio, firmou a vista. Oxente. Oxente mesmo. Tu não vai usar isso, não. Muito caro. Vai devolver. Maíra virou o papel entre os dedos. Sentiu uma alegria briguenta nascendo. Devolver, eu devolvo, mas antes vou agradecer. Cuidado, viu? Coração é bicho besta. Eu sei. Ela respirou fundo. Mas eu sou teimosa.
Tia sorriu sabendo de velhas, que teimosia às vezes é só outro nome para coragem. Vá então, mas vá pelo caminho da sombra. Maíra foi. No meio da trilha, parou sob o juazeiro, que fazia salpicado de luz e sombra no rosto dela. Enfiou o bilhete no bolso, segurou as botas no braço, como quem segura um futuro discreto. O vento mudou leve, anunciando sol alto. E longe, na estrada que leva à fazenda, um motor acordou. Sem saber, Maíra seguia para um agradecimento simples que ia abrir a tampa de uma história antiga. E antes do meio-dia, as palavras lixo e salvação iam dividir a sala grande do sobrado em dois lados, com ela no meio, chamada pelo barão. O dia abriu de um azul forte, desses que enganam a gente, porque parece que tudo vai dar certo. Maíra desceu a estrada de barro com as botas novas no braço e o bilhete dobrado no bolso do vestido. O sol já batia nos ombros, mas a sombra do juazeiro ainda dava refresco. O cheiro da manhã vinha de capim cortado e café passado nas casas do Riacho Verde. Na feira, Dona Corina recebeu as rendas com a alegria contida de quem faz conta mental. Tá mais caprichada, vice, menina. O desenho de asa de anjo tá igual a sonho bom. É para isso que serve renda, Dona Corina, disse Maíra, sorrindo de canto. Para prender sonho no tecido. Pegou o dinheiro miúdo embrulhado no papel e guardou no sutiã, costume antigo, lembrança da mãe. Antes de se virar, viu do outro lado um homem acenando. Era Zé Bento, o capataz da fazenda, chapéu gasto, camisa aberta no peito. A expressão dele tinha pressa. Maíra, seu nome, né? Sou eu. Seu Heitor mandou chamar. Quer lhe falar. Ela ajeitou a alça do vestido, o coração dando um pulo besta. Então diga a ele que eu já estava indo mesmo agradecer. Não é só agradecimento, não. É negócio do barão. Zé Bento baixou o tom. Ele quer conversar, e quando ele quer conversar, é melhor ir logo. Tia Salete, eu já passei lá. Dona Salete disse que se você for, vá com Deus e com juízo. Maíra assentiu. Juízo eu levo. Deus, se quiser, me segue. A estrada até a fazenda ia abrindo e fechando em cercas, um mar de cana, gado pastando preguiça. O sobrado surgiu no alto, azulejo azul brilhando mais que necessário. No terreiro, o cheiro de rapadura tostando e café forte se encontrava com o perfume dos jasmins no jardim. Dona Cida, governanta velha, esperava na escada com a mão na cintura e olhar de quem mede barra sem fita. Entre, menina. Seu Heitor tá no alpendre. A voz era dura, mas não malvada. Quer um copo d'água? Quero, sim. Obrigada. A água veio fria, passando alegria pelos dentes. Maíra bebeu devagar, sentindo cada gole como se fosse conselho. Heitor apareceu logo. Camisa de algodão clara, calça de trabalho, cabelo ainda desalinhado do susto de ontem. Trazia um sorriso que não pedia licença a ninguém. O olhar dele procurou o dela e achou, como quem sabe o caminho de memória. Você veio, vim agradecer e devolver. Ela levantou as botas no braço, mostrou as solas novas. É muito presente para quem só fez o que tinha que fazer. Ficar vivo é muito, Maíra. Ele disse o nome como quem encosta numa doçura e não quer quebrar. E o presente é meu jeito de dizer que não foi pouca coisa, não. Além disso, abriu os ombros com humor tímido. Pode ser que eu caia de novo. Aí é bom ter alguém com bota boa por perto. Ela riu, apesar de si. Gente, não caia, não. O rio já tem história demais. Vem, se sente aqui. Ele apontou a cadeira de varas, um lugar no alpendre de onde se via o mundo pequeno deles. O rio correndo depois, o curral, umas árvores teimosas. Quer bolo de tapioca. Dona Cida faz um que cura qualquer mágoa. Eu quero sim, senhora, e quer dizer sim, eu quero. Corrigiu-se, sem saber se usava formalidade. Ele fingiu que não viu o tropeço e chamou. Dona Cida, aquele bolo santo, por favor.
A mulher trouxe 2 fatias generosas, melado por cima, e um café que perfumava longe. Maíra mordeu, a língua reconhecendo infância. O silêncio que se seguiu não foi desconforto, foi descanso. Ontem, ele começou devagar. Meu pai foi duro. Com você, com a tia, com todo mundo. Eu já pedi para ele agradecer direito, mas o jeito dele de agradecer é estranho. Queria que você soubesse que eu tô do seu lado. Lado? Ela repetiu, surpresa com a palavra grande. Meu lado nem sempre é lugar que sobra espaço, não. Sobra sim. Lhe encostou os cotovelos no joelho, corpo inclinado para ela sem invadir. Sobra para quem tem coragem. E você tem um bocado. Coragem é só medo com o passo para frente, disse Maíra, lembrando da voz da mãe. E ontem o rio me puxou pela mão. Ele sorriu como quem aprende uma coisa boa. Deixa eu te mostrar uma coisa. Levantou-se, apontou para o lado. Ali, no antigo engenho, tô tentando fazer um projeto com as rendeiras e as mulheres da beira do rio. Cooperativa de verdade. Minha ideia é que a fazenda compre e pague preço justo. O problema é que quando eu falo, meu pai me escuta com os ouvidos que ele tem para dinheiro, e não para a justiça. E justiça tem ouvido diferente de dinheiro. Ela concluiu firme. Tem. Ele a conduziu pelo jardim, flores humildes, fazendo festa nas bordas dos canteiros. O engenho antigo, de parede grossa e telha escura, cheirava a mel e tempo. Dentro, uma mesa grande improvisada com cavaletes sustentava amostras de renda, cartazes com desenhos de folhas, nomes de pontos. Ponto-aranha, crivo, renda de bilro. Heitor passou a mão por cima do tecido com respeito. Eu comprei dessas amostras na feira. Queria entender o que vocês fazem. A qualidade da sua renda, eu reconheci ontem quando vi no varal. É igualzinha à que minha avó falava. Sua avó conhecia a renda, foi? Mais que meu pai. Ela tinha o gosto do detalhe. Heitor falou com um carinho que baixou o tom. Foi ela quem me ensinou que o que sustenta a casa não é a parede, é a costura. Minha mãe herdou isso um pouco também. Uma sombra passou, rápida no rosto dele quando falou da mãe. Maíra tocou as amostras com a ponta dos dedos, como quem cumprimenta. Quem fez essas aqui sabia do que estava fazendo. Eu queria que você ajudasse. Ele olhou nos olhos dela agora, direto. Queria que você, se quiser, claro, viesse ensinar às outras mulheres o ponto que tu faz. Seria pago. O projeto é meu. Meu pai não manda nisso. Pelo menos eu quero que não mande. Ela fechou a mão sobre o tecido, sentindo o peso da proposta e o peso igual da palavra pago. Dinheiro do Montenegro. Não sei se é dinheiro que vem limpo. Eu entendo. Heitor respirou. Mas às vezes a gente limpa o dinheiro pela rota que ele faz. Se ele passar por sua mão, vai ficar diferente. E minha tia, e os falatórios. Maíra olhou pela janela para o mundo de fora, que sempre olha de volta. Dizem que o que entra pela cozinha termina na sala. Dizem muita coisa. Heitor escorou no batente, braços cruzados, queixo no ombro. Eu não quero você aqui pela cozinha, não. Quero você pela porta. E se alguém falar, eu falo mais alto. A frase ficou no ar, encorpando como água que ferve. O silêncio que veio depois não era de constrangimento, era de tudo que poderia ser, e não era ainda. Eu penso, disse Maíra, procurando a si mesma. Eu penso e digo. Pensa, sim. Ele sorriu aliviado. Mas primeiro, deixa eu te agradecer direito. Já agradeceu com bolo, com palavra boa e com as botas, que vou aceitar, mas só porque ficou feio demais eu trazer de volta. Ele riu. Tá bom. Foram interrompidos pelo toque rápido de passos no corredor. Zé Bento apareceu na porta, chapéu na mão, respeito e medo no mesmo gesto. Seu Heitor, o barão lhe espera na sala. E a menina também. Eles se olharam. Maíra sentiu um nó pequeno no estômago, desses que avisam a mudança de tempo. Ele quer falar comigo? Quer.
Mandou dizer com essas palavras: a moça que entrou no rio, traga ela. Heitor endireitou o corpo, fechou o rosto com uma calma decidida. Vamos. A sala grande tinha fotografias que contavam uma história bonita para quem não viveu por baixo dela. Numa parede, um quadro do velho Montenegro com roupa de missa, medalha no peito, um menino no colo, Heitor de 4 anos e olhos atentos. O barão estava em pé perto da janela, os dedos batendo de leve no parapeito, como quem marca compasso de ideia. Bom dia, disse sem olhar, só quando ouviu os passos. Quando se virou, os olhos caíram em Maíra e demoraram 1 segundo a mais do que deveriam. O rosto dele não mostrava cansaço, mas havia um resto de noite mal dormida nas pálpebras. Sente-se. Prefiro ficar de pé. Maíra respondeu, como quem diz a sua verdade. Não era afronta, era hábito de quem, em casa, só senta quando o corpo pede. Fique como quiser. A voz dele era de metal polido. Eu chamei porque, ontem, apesar de toda a confusão, você prestou um serviço à minha família. Salvar a vida do meu filho não é pouca coisa. Eu decidi retribuir. Seu Ambrósio... Heitor começou, mas o pai levantou a mão. Eu falo e você escuta um instante, filho. Voltou-se para Maíra. A fazenda tem um fundo de ajuda. Eu poderia mandar o dinheiro de forma anônima, mas prefiro resolver com clareza. Você recebe essa quantia aqui. Fez sinal e Zé Bento depositou sobre a mesa um envelope pardo. Como reconhecimento. E a partir de hoje, não se usa mais a beira do rio, a do lado de cá, para secar renda. A gente organiza outro espaço, decente, com varal, com cobertura, sem bagunça aparente. Fica melhor para todo mundo. Heitor respirou como quem tragou um espinho. Pai, eu estou sendo justo. O barão sustentou a fala. A beira do rio é da fazenda. O que é da fazenda é da fazenda. Em compensação, eu crio uma área específica com piso e cobertura. E ainda ofereço trabalho para a moça, se ela quiser, no programa que meu filho inventou. 2 turnos por semana, com carteira assinada. A proposta tinha sabor de ordem. Maíra ficou calada uns segundos. O envelope na mesa respirava junto com o coração dela, inflando e secando. Seu Ambrósio, obrigada por querer organizar, mas... Ela olhou de frente. O rio não é só da fazenda. O vento não é só da cerca para dentro. E se eu aceitar esse envelope, aceito também a palavra lixo de ontem como coisa acertada. Não aceito, não. O ar pareceu apagar e acender na sala. Heitor endireitou um sorriso miúdo de orgulho. Dona Cida, que tinha se aproximado, parou a poucos passos, prato de bolo na mão, olhos redondos. O barão sustentou o olhar e aquele segundo teve 2 dias de duração. Você tem língua afiada. Tenho não, senhor. Maíra baixou metade do tom, sem baixar a cabeça. Tenho só palavra que aprendeu a andar de chinelo, não de salto. E minha tia me ensinou a não pegar dinheiro que me vem com tropeço. Não é tropeço, é reparo. O barão reclamou sua posição de dono de frases. E sobre a palavra de ontem, ele respirou. Foi como se uma pedra grande resolvesse mudar de lugar por dentro dele. Fui grosso. O que falei foi desnecessário. Falou a última palavra como quem mastiga caroço duro. Peço desculpas. Heitor piscou, surpreendido. Não pelas desculpas, mas por tê-las ouvido assim, em voz alta e com testemunha. Maíra assentiu, aceitando a parte humana daquilo. Obrigada. O envelope fica. O barão empurrou levemente com 2 dedos, insistindo no gesto com uma calma que já era outra. Faça o que quiser com ele. Queime, dê para sua tia, compre bota para a vila inteira. Não me importa. O que me importa é que a fazenda não vire beira de varal e que meu filho... Que seu filho o quê? Heitor perguntou, a irritação se equilibrando com a vontade de não cair outra vez. Que meu filho aprenda que salvar a vida é uma coisa, governar outra, e que uma não paga a outra. O silêncio ficou mais áspero.
Maíra encarou o envelope como se fosse um bicho. Depois levantou os olhos, enquanto do lado de fora um bem-te-vi rasgava o ar, metido a dono da manhã. Posso dizer uma coisa, seu Ambrósio, sem o senhor pensar que eu estou abusando? Diga, toda vez que o senhor fala minha fazenda como se fosse o mundo inteiro, o senhor fica menor. E quando o senhor pediu desculpa, ficou maior. Ela respirou com o coração batendo nos punhos. E eu não vou pegar esse dinheiro, mas vou aceitar o trabalho que seu Heitor falou. Se for limpo, se for pela porta da frente, e não da cozinha. Heitor sorriu. O pai recostou um pouco, os olhos estreitos num cálculo novo. Pela porta da frente, então. Pela porta da frente. Foi quando Dona Cida, que vinha calada, se aproximou com um olhar diferente. Seu Ambrósio, desculpe meter minha colher, mas tem outra coisa. A menina olhou para Maíra como quem reconhece trejeito antigo. Ela tem o jeito de mão de Nazaré. O nome caiu no chão como copo. O barão ficou um instante sem respirar. Heitor olhou do pai para a governanta confuso. Quem? Dona Cida apertou o pano do avental. Nazaré, a rendeira que há muito tempo fazia vestido para festa, aquela que morava lá para as bandas do poço. A mãe da menina, eu acho. Voltou-se para Maíra. Sua mãe não era Nazaré Alves? Era. O som da palavra fez cócega de saudade e dor no peito de Maíra. Era sim, senhora. O barão fechou a mão numa bola de sombra. Um músculo tremeu no maxilar, coisa que ele não deixava tremer nunca. Pois então, a voz saiu mais baixa. Nazaré! Heitor olhou para o pai, esperando. A sala esperou com ele. O barulho do mundo lá fora se afastou, como quem dá espaço a segredo. Dona Nazaré trabalhava aqui, disse o barão enfim, os olhos encharcados de memória que ele não queria molhar. Há muito tempo. Trabalhava, foi. Maíra sentiu uma onda fria no corpo. Minha mãe nunca falou. Pois é. Dona Cida cruzou-se de respeito. Trabalhava e foi embora do nada. De um dia para o outro. Seu pai... Ela parou antes de completar. Olhou para o próprio patrão como quem pinça a palavra no ar para não machucar. O que tem, meu pai? Maíra perguntou num fio de voz. Seu pai não era visto por aqui, menina. A governanta escolheu a estrada mais curta. Sua mãe era sozinha, dizia que tinha quem lhe ajudasse. De repente sumiu. Pegou as rendas dela e foi embora. Heitor sentiu o coração bater em batida fora do ritmo. Pai. O barão não desviou o olhar de Maíra. Há coisas que o passado guarda porque o presente não aguenta, mas... Se tu vai entrar pela porta da frente, talvez a gente precise abrir mais porta do que estava nos planos. Eu não sou porta aberta para ninguém entrar sem bater, não. A frase de Maíra veio com a firmeza das mulheres da beira. Mas se é para saber de mãe, eu quero. Então você volta aqui, disse o barão, seco, como quem dá sentença e favor juntos. Hoje, depois do almoço, eu lhe mostro uma coisa. Mostra o quê? Heitor adiantou, o corpo todo em alerta. O que sobrou? O barão virou para a janela, como se buscasse não dizer mais. Uma carta e uma fotografia. Maíra sentiu o chão ligeiramente inclinar debaixo dos pés. Eu volto, disse, a voz reaprendendo o rumo. Pela porta da frente. Pela frente, repetiu o barão, como se testasse se sabia usar a frase. Zé Bento, leve a moça até o portão e avise quando ela voltar. Maíra saiu com o coração aos saltos, Heitor ao lado, passos cortando o corredor em silêncio cheio de pergunta. No alpendre, ele parou. Eu não sabia da sua mãe aqui. Nem eu sabia do teu pai dizendo desculpa. Ela tentou sorrir, meio falhando. O mundo é grande demais para caber nas minhas rendas. Eu vou estar aqui depois do almoço. Se você quiser, a gente escuta junto. Eu quero, disse sem rodeio, se teu pai deixar. Ele vai deixar. Heitor se aproximou um passo e parou. Respeito antes de coragem. A mão dele subiu devagar, quase encostando no rosto dela, mas ficou a um dedo, como quem acaricia o ar. Maíra,
A vontade de dizer qualquer coisa boa ficou presa no mesmo lugar onde o medo costuma morar. Ela fechou os olhos um segundo, sentindo o calor que vinha dele, o cheiro de café e sol na pele. Abriu e sorriu pequeno. A gente espera à tarde. O coração corre mais no sol do meio-dia. Então eu vou fazer o tempo andar mais depressa, ele falou brincando, mas com um fundo de verdade doída. Zé Bento pigarreou, espantando o instante. Eu levo a moça, seu Heitor? Leve. Heitor soltou o ar que nem sabia que prendia. Maíra, eu volto, ela repetiu, como promessa que se cumpre. Desceu a escada com passo leve e medo pesado. No portão, ficou um segundo olhando a estrada. O vento mexeu um fio solto da trança, como dedo de avó. E sem querer, ela passou a mão no bolso e sentiu o bilhete de Heitor ali. Um quadradinho quente feito brasa guardada. Na vila, tia Salete estava com as rendas estendidas na sala, a porta aberta para a entrada de conversinha. Eita, menina, eu já soube que tu falou grosso lá dentro, disse a tia, orgulhosa e preocupada, tudo no mesmo pacote. Falei não, só não calei. Maíra sentou no banco. Tia, a senhora conheceu uma mulher chamada Dona Cida? Pergunta besta. Todo mundo conhecia. Ela falou de Mainha lá. Falou que Mainha trabalhou na fazenda. O rosto de tia Salete se fechou numa nuvem que vinha de longe. Falou foi, olhou para o chão, coçando o queixo. Eu pensei que o mundo um dia ia lhe dizer. Eu tentei dizer muitas vezes, mas a palavra não acertava a boca. Diga agora. Digo sim. A tia sentou, apoiou os cotovelos no joelho. Tua mãe trabalhou lá, sim. Não era de tempo inteiro, não. Mas ajeitou costura, fez renda para mulheres da casa. Era talento demais para ficar só na beira do rio. E o Barão era outro naquela época. Novo, mas já mandando. Sua mãe nunca quis falar o tanto que acontecia. Disse que o trabalho era trabalho. Um dia, sumiu. Eu só vi o rastro de poeira. Quando voltou, já trazia você na barriga. E uma vontade grande de não olhar para trás. Maíra mordeu o canto da boca, os olhos segurando o sal. E o pai? Teu pai foi um homem bom de conversa e ruim de ficar. Nome eu não soube. Ela me disse que não era da vila. Só isso. Eu perguntei mais e ela calou. A gente respeita o silêncio de quem carrega peso. A tia tocou na mão da sobrinha. Se tu for ouvir conversa de passado, vá com Deus. Mas vá com uma coisa na cabeça. Teu valor não tá na boca de ninguém. Maíra apertou a mão da tia de volta. Eu vou ouvir. E volto para contar. Volte sim. E tome um caldo antes de ir, que segredo se escuta melhor de barriga quente. Ela tomou, agradeceu, e quando o relógio da parede marcou perto das 2, pegou o caminho de volta. O sol estava no alto da cabeça, socando luz, entortando sombra. No meio da trilha, parou um instante, pegou as botas novas que tinham ficado encostadas na parede e calçou. A borracha fria na pele parecia dizer que cada passo também era escolha. No portão da fazenda, Zé Bento já esperava. O barão mandou-lhe levar direto para a sala. Seu Heitor tá lá também. O capataz olhou para os lados, baixou a voz. Cuidado com as palavras hoje. Tem palavra que bate na gente feito vara verde. E tem palavra que corta cordas, Zé. Hoje eu prefiro cortar do que amarrar errado. Tá certo. Ele abriu o caminho. Dentro, o ar estava mais frio. Dona Cida tinha posto a casa em silêncio de missa. O barão estava de novo perto da janela, um envelope diferente na mão, mais fino, mais velho, amarrotado pelos anos. Heitor estava um passo atrás, como quem escolheu estar a favor e contra ao mesmo tempo. Você veio, disse o barão, repetindo sem querer as palavras do filho. Sente-se. Dessa vez, Maíra sentou. O coração dela batia tão alto que parecia o relógio da sala. O barão abriu o envelope como quem abre asa de passarinho caído. Tirou uma fotografia já amarelada e uma carta dobrada muitas vezes. Essa foto
Foi tirada num São João antigo. Ele colocou sobre a mesa. E essa carta chegou depois. Tocou no papel como se tivesse espinho. Nazaré escreveu, para mim. Heitor olhou para o pai, lento, conseguindo apenas a pergunta pelos olhos. O barão respirou uma vez, duas, como quem toma impulso num mergulho que não sabe se vai dar pé. Eu nunca respondi. O silêncio que ficou tinha o peso de uma pedra na rede do poço. Maíra esticou a mão para tocar a carta, e antes que o dedo encostasse no papel, o barão segurou seu pulso, não com força, mas com urgência, e disse: se você abrir tudo que você pensa que sabe sobre sua mãe, sobre mim e sobre o rio, não volta mais ao lugar. O barão segurou o pulso de Maíra sem violência, mas com a urgência de quem segura um copo que não pode cair. O toque durou um instante, e ele logo afastou a mão, como se lembrasse que não tinha esse direito. O silêncio ficou cheio do barulho do próprio sangue de cada um. Eu falo, depois você lê, disse ele, a voz mais baixa do que no costume. Porque, se eu calar agora, a carta vai dizer só metade. Maíra assentiu, a respiração controlando os passos. Heitor não sentou. Ficou de pé, apoiando o ombro no batente, como quem se oferece para sustentar a parede se a história balançar a casa. O barão ajeitou a foto virada para baixo e abriu a carta com cuidado. Os dedos, que já tinham assinado o contrato e enviado gente embora com uma canetada, tremiam diante de 2 papéis amarelados. Eu conheci sua mãe aqui, nessa casa muitos anos atrás. Começou olhando sem ver a janela. Nazaré veio ajudar nas roupas de festa, mas o que ela fazia com as mãos era milagre. Bordava ar nos panos. Sua avó, a minha mãe, tinha admiração por ela. E eu tinha admiração também. E medo de estragar a admiração com qualquer coisa pior. Maíra sentiu o peito encolher e crescer no mesmo movimento. Heitor ajeitou o passo, como se precisasse lembrar ao pai que ele tinha plateia de verdade e não só fantasmas. O tempo foi passando, continuou o barão. As festas iam, as rendas ficavam. Minha mulher, Deus a tenha, tinha ciúmes do mundo inteiro. E eu, naquele tempo, achava que mandar no que se vê é o mesmo que mandar no que se sente. Foi uma tolice. Nazaré dançou no São João com um forasteiro, músico de sanfona, chamava Joel, um homem alegre, desses que deixam rastro de riso e de sumiço. Ele ficou por aqui uns meses, tocou, vendeu disco pirata, comeu bolo de milho e foi embora quando a primeira tormenta chegou. Nazaré ficou. Joel. Maíra repetiu o nome pela primeira vez, como se testasse se cabia na boca. Mainha nunca disse. Não disse para ninguém. Guardou calada. Um dia, chegou aqui com a barriga começando a apontar e pediu um dinheiro adiantado. Eu dei. Dei porque era justo e porque minha mãe pediu. Mas minha mulher soube e fez escândalo. O barão fechou os olhos um instante, apertando as pálpebras, como se elas segurassem uma chuva. A vila inteira passou a inventar história. Puseram meu nome na vida dela como quem põe pedra em bolso de quem vai atravessar rio. Heitor soltou o ar, devagar. Pai, eu mandei um recado para Nazaré, que se ela quisesse, eu ajudaria a ir embora por um tempo. Era o jeito que eu tinha de proteger sem gritar para o mundo que eu estava protegendo. Quis ser generoso sem coragem. Um sorriso amargo riscou a boca dele. Ela foi. Me deixou essa carta e essa foto. Eu devia ter respondido. Mas minha mulher adoeceu, depois veio Heitor pequeno, depois a fazenda cobrou o serviço de sempre. E eu nunca respondi. Ele estendeu a carta. Leia. Maíra puxou o papel, ainda quente das mãos dele. Desdobrou com cuidado. A letra era bonita, firme, com pequenos erros de quem aprendeu sozinha e aprendeu bem. Seu Ambrósio, eu vou embora não por medo, mas por precisa. O povo é mais pesado que água.
Vou parir na casa da minha irmã, voltar quando der, se der. O menino, ou menina, vai nascer do lado de cá do rio, mas o rio que manda é o mesmo. Não me reclame nada e não me ofereça o que não possa chamar de limpo. Agradeço a ajuda justa. Não ponha meu nome na boca dos outros, nem o seu no meu. Um dia, quando a água tiver calma, a gente se olha sem culpa. Nazaré. As palavras saíram da carta e ficaram suspensas entre os três. Maíra leu 2 vezes, e em cada vez a letra parecia mais parecida com a voz da mãe, que ela guardava num canto de rede e saudade. Minha mãe não pediu nada que não fosse respeito, disse, dobrando o papel com um carinho que doía. E a senhora Cida falou que a foto era de São João. O barão virou a fotografia. Nela, uma mulher de vestido simples, as mãos segurando a barra como quem conta passos, os olhos sorrindo de cinza. Ao lado, uma fogueira baixa e bandeirinhas de papel. No canto, um pedaço de sanfona e um braço de homem que não cabia todo no quadro. O rosto de Nazaré era o que Maíra lembrava. Só um pouquinho mais leve, como quem ainda não tinha conhecido todos os pesos. Essa é ela, disse Maíra, tocando de leve a borda. É ela. Eu guardei e guardei mal, confessou o barão sem brilho agora. E quando lhe vi ontem no varal, com a água atrás e a cara dela no seu rosto, eu quis diminuir a dor que me voltou. E fiz do pior jeito, diminuindo você. É isso. A palavra lixo foi a pior roupa para um arrependimento. O silêncio que veio não era mais afiado, era triste e, de algum modo, mais claro. Heitor se deslocou, a mão no encosto da cadeira de Maíra, como quem diz, estou aqui, sem dizer. Eu aceito as desculpas que o senhor tem coragem de dar agora. Maíra falou, a voz firme por fora, tremida por dentro. Não apaga o corte, mas cicatriza. E eu não sou filha do senhor. Eu precisava ouvir isso do seu jeito. Olhou para Heitor, num reflexo breve, e o coração deu um gole de alívio. Meu pai é um nome que agora tem som, Joel. E ainda que ele tenha ido, eu continuo toda de mainha. E de mim. O barão assentiu um pouco desabado. Você é de você, e se me permitir, a casa tem uma dívida com Nazaré que não é só com você. É com todas as mulheres que secam sonho em renda e vento. Puxou do bolso uma pequena chave. No fundo da propriedade tem um galpão antigo do lado do barreiro. Eu ia derrubar. Não vou mais. Vai virar a casa de renda de Nazaré Alves, pela porta da frente, com escritura de uso comunitário. E quem manda lá é você e quem você disser. Eu assino os papéis até o fim da semana. Heitor sorriu com os olhos, um alívio largo que parecia vento entrando na sala. Pai, isso é certo. É certo e é pouco, retrucou o barão, dando uma bronca em si mesmo. Mas eu vou aprendendo a fazer certo com o tempo que me resta. Dona Cida, parada 2 passos atrás, esfregou o olho como quem tinha poeira. Se a casa tiver nome de mulher valente, ela não cai com qualquer ventania, não. Maíra respirou, o peito abrindo como janela. Eu aceito. E se for para ensinar, eu ensino. Mas tem que começar limpo. E eu quero os varais na beira do rio, do lado de cá e de lá, enquanto o vento mandar. A casa é para guardar, o rio é para criar. O barão ficou 1 segundo quieto, fazendo conta de si. Os varais ficam, com regra que faça sentido e com respeito, não com grito. Fica acertado. Heitor mexeu nos bolsos, achando um pedaço de si que era menino. Obrigado, pai. Não me agradeça o que eu devia há anos. O barão olhou para Maíra com uma sinceridade que ele mesmo estranhou. Obrigada é a palavra que eu tenho que dizer para Nazaré, e não dá mais. Então digo a você. A última frase escorregou baixinha, do tamanho que coube. A casa respirou, como se as paredes tivessem virado gente. Heitor tocou o braço de Maíra com cuidado. Quer ver o galpão? Quero. Saíram pelos fundos.
A luz da tarde derramando nata sobre o terreiro. O caminho até o barreiro passava pelo curral, onde as vacas ruminavam com filosofia de quem não tem pressa, e por um pequeno bosque de oiticicas que fazia sombra generosa. O galpão estava ali, teimoso, com telha quebrada e paredes de cal que o tempo tinha lambido com língua grossa. Dá trabalho, mas dá casa, disse Maíra, passando a mão na porta de madeira. E água por perto para arejar os fios. Dá futuro, Heitor completou, a boca abrindo um sorriso que parecia até mais novo. Amanhã eu trago pedreiro, trago gente da vila para decidir junto o que fazer, sem dono da palavra, com roda. Você fala, eu falo, todo mundo fala. O povo vai falar de nós também, ela comentou sem rodeio. Do jeito que olha, do jeito que anda, vai ter língua comprida apontando. Eu não me escondo, Heitor disse, limpando com o lenço o pedaço de janela. Mas eu respeito o seu tempo. O que você quiser é o que é. O vento mexeu o vestido de Maíra de leve, deu um cheiro de água e barro. O sol já estava começando a cair preguiçoso, molhando tudo de um dourado que sempre faz a gente achar que a vida é filme. Maíra olhou para Heitor e viu nele aquilo que tinha visto na beira do rio. Alguém que escutava com o pé, com a mão, com a atenção toda. Eu tô com medo, ela contou, porque esconder doía mais. Do que vão dizer, do que eu vou sentir e desse negócio de a gente virar história quando a gente só quer ser dia a dia. Eu também tenho medo, ele devolveu honesto. Mas, se for para ter medo, que seja de mão dada. E que a gente ria do medo quando der. A frase ficou ali, bonita e simples. Ela deu 2 passos na direção dele e ele ficou onde estava. Abrindo espaço, os olhos se perguntaram se podiam. Ele respondeu com o corpo quieto, mas todo ele dizer posso? Ela disse pode, com a cabeça pequeno, certo. Ele encostou a testa na dela. Primeiro, como se a testa fosse a porta principal. O beijo veio depois, sem espetáculo, só água encontrando água. O mundo esqueceu de fazer barulho por alguns segundos. Oxente, ela sussurrou, sorrindo contra a boca dele. Esse beijo tem gosto de coisa que presta, e de promessa cumprida pela metade. Ele riu, feliz e assustado igualzinho menino. A brisa soprou mais forte. O telhado do galpão respondeu com um estalo. Eles se separaram, não porque queriam, mas porque às vezes o corpo sabe se guardar. Ficaram de mãos dadas, e assim ficaram um tempo bobo, olhando o nada, que é sempre o melhor quando a cabeça tá cheia. Eu devia voltar para casa, ela disse afinal. Tia Salete deve estar com o ouvido coçando de falatório imaginado. Eu te levo. Ele ofereceu, e ela aceitou com o gesto sem peso de quem não tem mais paciência para jogos. No caminho, foram conversando coisas de gente, a receita do bolo de Dona Cida, o jeito certo de aparar pé de cebolinha, a música que grudou. Ele cantarolou um shot, ela errou a letra e os dois riram. Na beira da vila, ele parou a caminhonete um pouco antes da esquina, respeito velho com tradição nova. Quer que eu pare aqui? Quero, só pra tia ter meia fofoca e não a fofoca inteira. Ela brincou manhosa. Tá certo. Ele segurou a mão dela antes que descesse. Eu tô gostando de você, Maíra. Não pelo que você fez no Rio, pelo que você é quando o Rio tá longe. Ela se permitiu fechar os olhos um instante, como quem recebe um abraço que não pega no corpo. Eu também. Tô gostando de você não pelo sobrenome, mas pelo jeito de escutar até a planta do pé. Eu prometo não apertar onde dói, ele disse. E eu prometo dizer quando doer, ela respondeu. Deu um beijo rápido, desses de mandar recado, e desceu. A rua reconheceu o passo dela. Tia Salete estava na varanda, cara de quem espiava sem espiar. Chegou, foi? Cheguei. E o mundo? Melhorou? Um tiquinho. Maíra respondeu, segurando o sorriso com os dentes para ele não sair fazendo estrada. E o galpão virou casa, casa com o nome de Mainha. A tia levantou devagar, sem pressa.
Eu sabia que Deus não se esquece das coisas que a gente borda. Às vezes, ele desmancha uns pontos só para costurar mais certo depois. Entraram, comeram cuscuz com queijo coalho na frigideira. Conversaram pouco, olhar dizendo o resto. Antes de dormir, Maíra tirou do bolso a carta. Passou os dedos por cima das letras, como quem passa a mão no cabelo de uma lembrança. Chorou, um choro curto, antigo. Dormiu com a alma aliviada de um lado e assustada de outro, que é como a alma dorme, quando a vida começa de novo. No outro dia, cedo, a roda de conversa formou no terreiro do galpão. Mulheres trouxeram cadeiras, homens encostaram nas árvores, meninos correram atrás de galinha e ficaram de castigo no primeiro tropeço. O barão apareceu, camisa sem vinco de vaidade, chapéu na mão. Heitor ficou ao lado, e Maíra, de vestido simples, cabelo preso com um lenço que foi de Nazaré, se pôs em pé no centro. Essa casa aqui vai ter nome de quem ensinou o vento a respeitar, disse Dona Cida, abrindo a reunião com solenidade bonita. Casa de Renda de Nazaré Alves. Um aplauso saiu tímido e foi crescendo. O barão ergueu a voz, sem gritar. Eu vim pedir desculpa à vila pelo que disse e pelo que deixei de fazer. À beira do rio tem varal com regra combinada. A casa é de uso comunitário. A fazenda compra a renda por preço justo, sem pechincha de quebrar perna. E quem tocar em varal sem precisar, quem mexer para humilhar, não trabalha mais comigo. Tá dito. O povo murmurou um amém sem missa. Zé Bento, o capataz, coçou a nuca, satisfeito de não ter de dar recado torto. Um peão dos mais novatos, o mesmo que tinha chutado a estaca no dia do acidente, baixou a cabeça e pediu desculpa de longe. Fui besta, seu Heitor. Heitor não é seu, é Heitor, corrigiu uma velha da beira sem maldade. O rapaz sorriu, sem jeito, aprendendo a desmanchar o costume. A roda seguiu. Discutiram onde ficariam os varais, como seria a escala. Quem ensinava o quê? Maíra propôs uma turma de meninas que queriam aprender renda, mas nunca tiveram linha. Quem sabe o ponto, sabe o caminho, ela disse, e as mulheres assentiram, orgulhosas. No final, tocaram um shot no rádio velho. Alguns casais arriscaram 2 passos no terreiro. Heitor chegou de mansinho perto de Maíra. Posso? Pode. Dançaram pouco. Só o suficiente para dizer sem barulho o tanto que estava dito. Ninguém fez silêncio para olhar. O povo respeitou sem oferecer palavra que pudesse estragar a linha. O barão viu de longe e, ao invés de azedar o olho, assentiu para si, como quem põe um tijolo certo depois de muitos tortos. Quando o sol abaixou de novo, o rio lá embaixo parecia rir. Maíra desceu a beira sozinha, levando a carta no bolso. Sentou na pedra onde menina. Ela descobriu que a água oscila, mas não falta. Leu outra vez as linhas de Nazaré. Não me reclame nada e não me ofereça o que não possa chamar de limpo, disse em voz alta, só para a mãe ouvir melhor onde estivesse. O que é limpo a gente segura, ela falou com o rio, e o que não é, a gente desmancha e refaz. Pisou na beira, deixou a água lavar as canelas, sentiu o frio bom subir, como recado. Fechou os olhos e, por um momento, ouviu um acordeão distante, um som de São João de antigamente. Sorriu. Tá perdoado, mainha. Tá perdoado, Joel. Tá perdoado eu também. Atrás dela, passos devagar. Heitor chegou perto sem querer assustar. Eu trouxe chá. Dona Cida disse que quem mexe com verdade precisa de doçura depois. Precisa sim. Ela pegou o copo, assoprou, bebeu. Obrigada. Por quê? Por ficar, ela disse simples. Ficaram os dois olhando o rio inventar brilho na luz que acabava. Ele passou o braço pelos ombros dela e ela encostou a cabeça no peito dele, escutando um coração que tinha o mesmo compasso do rio naquele dia. Vivo, repetido, certo. Quando a noite caiu, não foi pesada. As estrelas se mostraram com generosidade de quem perdoa. A lua, fina, parecia renda de bilro no céu.
A brisa trouxe cheiro de laranja e promessas miúdas de paz. Ali, entre água e promessa, eles se beijaram outra vez, com mais calma, com consentimento miúdo e grande, com cuidado de deixar o resto para depois, que depois também é tempo de amar. E o depois veio, sem pressa, numa varanda de madeira onde o mundo cabe no silêncio de dois. Risos baixos, mãos que se procuram com respeito, a cena apagando em sutileza como vela que se apaga porque a noite aprendeu o caminho do claro. No sobrado, o barão sentou sozinho na sala grande, a foto de Nazaré sobre a mesa. Passou a mão no rosto cansado de carregar o que não precisava mais. Levantou, foi até a janela. De lá, viu duas sombras na beira do rio, não torceu a boca. Só suspirou, um suspiro que era uma prece sem palavras. Desculpe, disse para a noite, e a noite generosa aceitou. No outro dia, a casa de renda começou a ser varrida, medida, riscada. Paredes ganharam cal nova, telhas foram trocadas, o chão recebeu tapete de sisal. Uma tabuleta, escrita numa madeira simples, apareceu do lado de fora. Casa de renda de Nazaré Alves. Lá dentro, linhas e bilros cantavam, como se finalmente tivessem lugar para sua música. Maíra passou por ali, mão passando na madeira, o sorriso firme. Heitor chegou com caixas de linha nova e olhos de menino. É só o começo, disse. É? Ela devolveu. E começa pela frente.